Olá, somos alunos da Universidade Estadual do Piauí, campus Cofres Moura, da disciplina Educação e Tecnologia da Informação, ministrado pela professora Márcia Adriana. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o capítulo 1 do livro Educação e Tecnologia, o Novo Ritmo da Informação, de Vânia Moreira, ministrado por Bernardo, Gislene, Isabelle, Mônica e Vitória Cristina. Neste capítulo, a autora irá situar os avanços tecnológicos e as alterações do seu uso no decorrer das diferentes épocas, conceituando os diferentes formatos de tecnologias e suas relações entre poder e guerra, e nós atribuiremos nossas considerações. Neste primeiro tópico, intitulado de Tecnologias, isso serve para fazer a guerra, a autora menciona que as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana. Por serem capazes de raciocinar, os homens usam de seus conhecimentos para criar novas ideias, que, quando praticadas, tornam-se inovações. Por isso, são capazes de criar objetos, instrumentos, ferramentas e produtos que são chamados de tecnologias. Na Idade da Pedra, os homens usavam da inteligência e astúcia para a sua própria sobrevivência, pelo domínio dos elementos da natureza, como a água, o fogo, um pedaço de pau, que usavam para se defender de predadores e de outros homens. Eles deixaram de utilizar paus e pedras, pois as lanças de metais eram mais eficazes. As tecnologias lhes garantiam poder. Com o passar do tempo, os avanços tecnológicos eram apenas criados como uma forma de ataque. Quanto mais o homem criava, mais sentia necessidade de criar. De paus e pedras, passaram a usar lanças de metais, de moinhos para rodas e de relógios para computadores, de armas de fogo para bombas nucleares. Isso é o que chamamos de tecnologia. No segundo tópico deste capítulo, intitulado como Conhecimento, Poder e Tecnologias, a autora fala acerca dos vínculos existentes entre conhecimento, poder e tecnologia, e destaca que estes estão presentes em todas as épocas e em todos os tipos de relação social. Relata ainda que a evolução das tecnologias e como as mesmas influenciam nossas vidas, alterando dessa forma nossos comportamentos, para que assim a sociedade consiga acompanhar as mudanças do mundo. Ou seja, ela afirma com seu pensamento que o homem só conseguirá acompanhar as transformações da sociedade atual se adaptar à evolução das tecnologias, o que também é um desafio para a educação, uma vez que esse campo precisa sair do tradicional e dificulta sua atualização. Nesse próximo tópico, a autora ela vai inserir a educação como um poderoso mecanismo de articulação da relação entre poder, conhecimento e tecnologia. A escola ela vai exercer o seu poder em relação aos conhecimentos e aos usos das tecnologias que farão a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos. A escola ela representa na sociedade moderna o espaço de formação, não apenas das gerações jovens, mas de todas as pessoas. E em um momento caracterizado por mudanças velozes, globalização, as pessoas elas procuram na educação escolar a garantia de formação que lhes possibilite o domínio de conhecimentos e melhor qualidade de vida. E essa educação escolar, no entanto, ela aliada ao poder governamental, ela detém para si o poder de definir e organizar os conteúdos que considera socialmente válidos para que as pessoas possam exercer determinadas profissões, né? E assim, a definição dos currículos dos cursos em todos os níveis e modalidades de ensino é uma forma do poder em relação à informação.
E, por sua vez, na ação do professor na sala de aula e no uso que ele faz dos suportes tecnológicos que se encontram à sua disposição, são novamente definidos esse poder no conhecimento a ser ensinado e o poder do professor e a forma de exploração das tecnologias disponíveis para garantir o melhor aprendizado dos alunos. Nesse tópico, intitulado Evolução das Tecnologias, a autora vai falar, né, que as tecnologias, elas garantem novas possibilidades de bem-estar, mas, ao mesmo tempo, elas fragilizam as capacidades naturais do ser humano, né, e fala também que a gente tem bastante conforto tecnológico, né, bem diferente dos nossos antepassados, né? A gente está acostumado com esses confortos tecnológicos, água encanada, luz elétrica, geladeira, fogão, smartphone, notebooks, internet, né, etc. Mas nem sempre foi assim, né? E a autora, ela vai discorrer, né, que na origem da espécie, a tecnologia que o homem tinha, né, que o homem podia contar, eram as suas capacidades naturais do seu corpo, especialmente o cérebro, né, que tem a capacidade de armazenar informações, de raciocinar e usar esses conhecimentos de acordo com as necessidades do momento. Ela vai falar que um grande salto evolutivo para a espécie humana ocorreu quando, diferente dos outros primatas, o homem ele começou a andar de modo ereto. Eu utilizei essa imagem aqui como se fosse da origem da espécie humana até os dias de hoje, né? A criação ali do computador. O que ela quer dizer com isso, desse salto evolutivo? Que a partir daí, né, quando o homem começou a andar ereto, ele teve as suas mãos, né, liberadas para realizar atividades que fossem úteis à sua sobrevivência. Então, com a capacidade de raciocinar e com as mãos livres, o homem ele podia criar, podia inventar e produzir ferramentas que iriam servir para a sua sobrevivência em diferentes ambientes, né? Mas ela também coloca que isso, né, essa capacidade de criar, não seria útil se acontecesse de forma isolada, que foi a reunião em grupos e bandos que garantiu maior poder diante dos desafios impostos pela natureza. Como a gente pode observar na imagem, né, eles ali se protegendo, né, do animal. Então, essa possibilidade, né, deles se agruparem foi bastante importante também, né? A gente pode ver também as ferramentas, né, que foram criadas, que eram utilizadas em grupo, tudo para em prol, né, deles, da sobrevivência deles. Ela também vai colocar, né, que as descobertas, elas vão servir para o crescimento e o desenvolvimento do acervo cultural da espécie humana. Então, assim, cada época vai ter o seu desenvolvimento tecnológico, né? Por exemplo, quando as tribos eram nômades, né? Quando os homens primitivos, eles dominavam as técnicas de caça, de criação de objetos de pedra, do fogo. Quando estavam reunidos em aldeias, desenvolveram tecnologias para a construção de ferramentas, utilizando metais e cerâmicas. Quando se tornaram agricultores, inventaram a metalurgia, o uso amplo da roda, né, os sistemas de irrigação, até chegar às formas, né, mais atuais de tecnologia, como obtenção de energia, carvão, vapor, gás, eletricidade. Então, a gente pode falar que a evolução social ela foi acontecendo, né, diante das tecnologias que iam sendo desenvolvidas e também utilizadas em cada período, né? A autora ela ressalta isso, que diferentes períodos da história tiveram o seu avanço tecnológico, sim, cada um à sua época, né? E aí, com o avanço científico da humanidade,
se amplia o conhecimento sobre esses recursos da natureza, né, que são utilizados para garantir uma melhor condição de vida, e aí, com o avanço científico, se criam novas tecnologias cada vez mais sofisticadas. Né? Aí a autora ressalta que a evolução tecnológica ela não vai ser somente a questão do uso de novos dispositivos e produtos, mas que essa evolução tecnológica ela acaba alterando comportamentos, tanto o comportamento individual, como também de todo o grupo social. Nesse sentido, nesse capítulo do livro, ela coloca uma frase de Humberto Eco que fala assim: basta pensar na crise que se abateu sobre os técnicos de máquinas de escrever no arco dos anos 80. Ou eram jovens e espertos o bastante para se tornar especialistas em computadores, ou estavam logo em maus lençóis. Né, o que a gente pode perceber que essa evolução tecnológica ela acaba influenciando toda a sociedade, né? Aí no caso que Humberto Eco falou, quando veio o advento dos computadores, então esses jovens aí que trabalhavam com máquinas de escrever, ou eles se qualificavam profissionalmente para trabalhar com esses computadores, ou então iam acabar aí ficando sem emprego, né? Isso ia acabar impactando aí no trabalho deles. Então, ela finaliza dizendo que nos dias atuais, essas novas tecnologias, quando elas são usadas de um modo generalizado na sociedade, elas acabam alterando a maneira como os indivíduos eles se informam, como eles trabalham, como eles vivem e se relacionam com outras pessoas e o mundo. E a gente pode observar que isso acontece mesmo porque, por exemplo, antigamente as pessoas se informavam pelos jornais ou tinham acesso à TV, era o meio que as pessoas tinham para se informarem. Hoje não. Hoje, se a pessoa tiver, né, a pessoa pode ir na internet, dar uma busca no Google e vai achar, por exemplo, uma informação sobre várias perspectivas, não somente uma, mas várias perspectivas. O modo que as pessoas trabalham, a gente sabe que hoje, com os avanços tecnológicos, todo mundo está usando aí Instagram, todo mundo usa a rede social para promover o seu negócio, o jeito que as pessoas vivem. Nós também sabemos que muitas das vezes, assim, quando está numa rodinha, as pessoas nem conversam entre si, nem se olham, não dão muita atenção, né? A maioria das pessoas está ali conectada o tempo todo no celular, prestando atenção somente naquilo, não dá muita atenção à outra pessoa, né, de fato. Então, a gente pode perceber que essas novas tecnologias, esse avanço tecnológico, acaba influenciando no social como um todo. Nesse tópico, falar tecnologias não são só máquinas, múltiplas formas de tecnologia nós podemos observar que existem no nosso dia a dia, né? Às vezes nós estamos tão apegados à questão de tecnologia, questões eletrônicas, questões virtuais, que nós esquecemos que até um lápis, como o autor fala, é um exemplo de tecnologia. A questão do óculos, a maneira que ele foi desenvolvido ao passar da história, é um tipo de tecnologia. Graças a esse desenvolvimento que nós vamos passando ao passar dos anos, a evolução que a tecnologia vem sendo desenvolvida, muitas das vezes nós acabamos esquecendo do passado. Podemos pegar um grande exemplo, a criação da roda, né? Foi uma das maiores invenções que foi feita no passado e até hoje ela é desenvolvida, ela é evoluída e é um tipo de tecnologia e muitas das vezes nós não reconhecemos aquilo como uma tecnologia, como eu tenho o exemplo também do lápis, como o autor também fala a questão do lápis. Isso é sempre importante, essa questão da evolução.
reconhecer que tudo tem um processo, tudo tem um desenvolvimento, tudo tem uma ideia por detrás. A tecnologia tem muito a ver com isso, e por estarmos tão na questão de ir para frente, mas nós esquecemos muito do nosso passado na questão de tecnologia. E muitas das vezes algo que nós achamos que é ultrapassado é uma coisa que pode se desenvolver tão grande para algo maior. E mais para frente, o autor ele fala na questão da sociedade eletrônica, com uma visão negativa que traz medo. Ele deu um exemplo de autores de livro que demonstram uma visão futurista do nosso ambiente, onde as máquinas dominam o mundo e assim trazendo um caos, onde o ser humano é subjugado pelas máquinas. Essa é a visão tecnológica que vem sendo desenvolvida ao passar dos tempos, né? Essa visão negativa que o autor demonstra que muitas pessoas trazem, podemos dizer que é um exagero de muitas das partes, simplesmente para vender conteúdo. Mas a maneira que nós usamos a tecnologia é de grande importância. A questão da educação, principalmente durante a pandemia, a tecnologia ela teve muito envolvida nisso, para o seu desenvolvimento, para a sua adaptação. E vimos assim também como no passado as tecnologias foram evoluindo para o bem da humanidade, para o seu desenvolvimento, assim também a tecnologia, a sociedade cada vez mais globalizada, ela busca desenvolver uma tecnologia para o seu bem maior, né? Mas sempre com um pouco de visão negativa, pois muitas das vezes esse apego exagero demais à tecnologia acaba muitas das vezes atrapalhando. Mas a maneira que nós usamos a tecnologia é de grande importância para o nosso fundamento. E essas são as nossas referências, e agradecemos pela sua atenção.